Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Tramita na Câmara Municipal de Porto Alegre um projeto de lei que cria a Secretaria Especial dos Animais. A pasta teria como tarefa gerir ações voltadas aos animais, principalmente a execução de políticas públicas em defesa de cães e gatos de rua. Para o tema, convidamos a primeira-dama da capital, Regina Becker, e o promotor de justiça, Alexandre Saltz, que atua na especializada de defesa do meio ambiente em Porto Alegre. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar esta entrevista com a primeira-dama, indagando exatamente o seguinte: como nasceu esse projeto que busca a defesa dos animais? Bom, obrigado inicialmente pelo convite para participar desse programa e poder aí apresentar alguns esclarecimentos ao nosso público. Na verdade, quando o Fortunati assumiu como vice-prefeito, meses após foi criada a Coordenadoria Multidisciplinar de Políticas Públicas para os Domésticos. E durante esse período, tendo como gestora uma pessoa que era vinculada à causa animal, nós podemos vivenciar mais de perto o que significava ao poder público todas essas leis que chegavam até lá. Percebemos que a estrutura existente somente com uma pessoa, depois agregou-se mais duas, era impossível fazer qualquer tipo de trabalho no sentido efetivo, que tivesse um resultado pronto que o momento exigia. Então, começamos a pensar na possibilidade desta criação, da possibilidade da criação dessa secretaria, que ela tem por objetivo justamente isso, estabelecer, pensar e agir em cima de políticas públicas que podem ter um resultado efetivo, né? Porque não adianta pensar nesse problema como sendo uma coisa lúdica, ações paliativas. É necessário que tenhamos uma ação direta e incidente num problema sério, crônico, e ele é secular, porque não em Porto Alegre, assim como todas as outras cidades que circundam a região metropolitana, Rio Grande do Sul, Brasil e o mundo também. E qual a sua expectativa em relação à tramitação desse projeto na Câmara de Vereadores? Quando nós, a defesa deste projeto, fomos recebidos de uma forma muito cordial pela presidente da Câmara de Vereadores, assim como todos os vereadores, líderes de bancada, nós percebemos que ele teve uma aquiescência muito grande. Naquele momento, ele bem-vindo. Entendemos que essas análises, né, o projeto todo apresenta uma série de justificativas, como todo projeto de lei, ele vai ser analisado e ele vai ser ponderações, né, possivelmente receber algumas emendas, mas eu entendo que, entrando em caráter de urgência na Câmara de Vereadores, cumprindo todos os ritos legais que ele exige, né, que a Casa Legislativa impõe, tenhamos aí a ação de talvez, no máximo, em 60 dias. Ok. Doutor Saltz, como representante do Ministério Público, como o Ministério Público vê esse projeto de uma secretaria que busca a defesa dos animais? Marco, com muita satisfação, com muita alegria, né? Porque na rotina da Promotoria do Meio Ambiente de Porto Alegre, e eu acredito que isso se repita pelo estado inteiro, uma das questões que mais frequentemente aparece no nosso dia a dia é exatamente relacionada à proteção dos animais, de várias formas. Nós temos aqui reclamações em relação a maus tratos, né? Isso é uma constante. Eu busquei os dados dos últimos 6 meses, somente a atuação criminal do Ministério Público em audiências marcadas para apurar o crime de maus tratos animais, que é um crime de pequeno potencial ofensivo e com a competência do Juizado Especial Criminal, nós tivemos 57 audiências em 6 meses. Isso dá quase 10 ocorrências por mês. É o que chega ao Ministério Público, né? Que nem sempre, evidentemente que esse número está muito abaixo do que efetivamente acontece. E aí nós temos situações muito graves, assim, de abandono, animais extremamente mal cuidados. Aí nós temos a questão das carroças, do excesso de peso, que é uma outra política que Porto Alegre conseguiu discutir para acabar com o transporte de veículos com tração animal em Porto Alegre, não só pela questão do trânsito, da fluidez do trânsito, mas também pela questão da proteção dos animais, né? E aí muita gente pensa assim, mas proteger animal, né? Por que proteger?
O moderno direito ambiental internacional, ele tem um princípio, e esse princípio já vem sendo utilizado inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que ele chama o princípio da solidariedade, e que parte do pressuposto de que toda forma de vida, qualquer ser vivo, é objeto da identificação. Então, o mesmo tipo de proteção, a mesma tutela que eu, tu, a Regina, qualquer um de nós merece, qualquer animal, qualquer forma de vida também merece. Claro que nós não devemos ter situações caricatas, como há uns dias atrás um habeas corpus libertar um chimpanzé no Rio de Janeiro, como aconteceu a mesma coisa há uns anos atrás na Bahia, né? Mas se nós não podemos personificar os animais, nós não podemos coisificar os animais também. Claro. Nós temos que entender e interpretar os animais também como de direitos. E a partir disso, dessa necessidade deles, animais titulares de direitos, é que vem a necessidade de políticas públicas para garantir a proteção desses animais e para impedir que essas questões diárias e corriqueiras acabem virando questões judiciais. Né? Porque qual é o limite para o Ministério Público atuar numa situação dessas? Bom, nós podemos atuar nisso investigando eventual delito de maus tratos. Claro. E se tiver, encaminhar ao Juizado Especial Criminal. E para esses casos a pena é muito breve. Acaba numa transação penal, nós conseguimos que o criminoso, por assim dizer, assista a palestras de sensibilização ambiental, preste serviço comunitário, né? De alguma forma induzir que ele mude a sua conduta. Mas o problema de fundo continua, quer dizer, não há uma estrutura de apoio. Para que tenhas uma ideia, Marco, um dos muitos casos que aparece diariamente na promotoria foi agora, uns dias atrás, uma senhora que faleceu, uma viúva, e que tinha uma casa no Rio Branco onde ela criava 70 gatos. E ela faleceu, e quem é que cuida dos 70 gatos depois que ela faleceu? Então aquilo passa a ser um problema do ponto de vista ambiental, porque não só pela questão do abandono dos maus tratos, mas porque aqueles animais produzem, tem sujeira, né, tem mau cheiro, e aí as pessoas vão aonde reclamar? Vão na promotoria. O que a gente faz hoje? Aciona o COMPAD, que é o Conselho de Políticas que existe hoje. Mas as políticas ainda são muito incipientes. E por que são incipientes? Porque há o promotor que enxerga a administração pública municipal de fora, né? Porque existe um fracionamento muito grande dos diversos órgãos municipais para tratar disso. Uma parte é com a Secretaria do Meio Ambiente, outra parte é com a Secretaria da Saúde, né? E o quando faz, acaba que ninguém faz. Claro, e né? É muito bom o senhor deixar claro, né, para as pessoas neste programa que existe sim uma promotoria especializada na defesa do meio ambiente e que cuida dessa área da defesa dos animais, quer dizer, principalmente maus tratos, essa pode chegar lá na promotoria e denunciar, é isso? Pode, não precisa ir na promotoria, ela pode ligar para a promotoria, ela pode mandar um e-mail, né, para o ouvidoria@mp.rs.gov.br, para o meioambiente@mp.rs.gov.br. Todas as denúncias são investigadas, são apuradas, já é da rotina da promotoria, isso chega lá, nós encaminhamos cópia ao município, porque o município é que tem a responsabilidade pela adoção das políticas públicas para isso, e também o Comando Ambiental da Brigada Militar para ver se há indícios de infração. E se tiver infração penal, o Comando Ambiental da Brigada lavra um termo circunstanciado, encaminha uma cópia para o MP e a gente começa o processo criminal em torno disso. Claro. Primeira-dama, existem muitos gatos e cães nas ruas de Porto Alegre. Como controlar isso, principalmente a parte de reprodutiva desses animais? Um dado interessante que nós podemos apresentar são pesquisas feitas pela Entidade Protetora Mundial de Animais, é a WSPA. Eles estabeleceram um comparativo do que significa essa reprodução de animais quando ela não tem uma política séria em relação a esse dado. Uma fêmea gata, ela em uma vida reprodutiva normal, de 6 anos, ela pode produzir 200 descendentes. Uma cadela, uma vida reprodutiva de 6 anos, ela reproduz 100 descendentes. Duas gatas, ela em 7 anos de vida, ela pode reproduzir 150 mil. Então, este por si só, ele reflete a nossa preocupação em relação a esses animais em estado de abandono. Como é que nós vamos continuar a conviver com uma situação como esta para um futuro?
Nós vamos fazer com que domésticos sejam tão estigmatizados quanto outros animais que convivem hoje conosco, que eram animais normais, como ratazanas, como as baratas, como morcegos, como pombos. Da mesma forma, vamos reagir com eles, com repúdio. Então, é necessário, nesse momento, ficar sérias. A nossa primeira ação qual é? Programas que visam estabelecer métodos incisivos no sentido de coibir e impedir a reprodução animal de uma forma desenfreada como ela está. Uma das nossas linhas de ação, e por isso a necessidade dessa secretaria, em que pese, né, toda a questão de estar a lei muito clara, positivada, né, através do artigo 5º da nossa Constituição Federal, todos são iguais perante a indistinção de qualquer natureza. Nós temos que estabelecer projetos nas periferias da cidade, em vilas com maior densidade populacional, e fazer o trabalho de reprodução animal. Então, esta é a nossa linha norteadora desse trabalho. Vinculado a isso, a questão da orientação, né, em relação à sanidade animal, à saúde animal, a questão de saúde pública. Então, nós temos um direcionamento em relação a esse trabalho e esperamos que possamos colocar ele o mais breve possível. Ok. Doutor Salti, nós estamos falando de uma secretaria, a implantação de uma secretaria. Que tal delegacias de polícia? E pergunto isso porque nos Estados Unidos já existe, são muito rígidos, inclusive, na defesa dos animais. Aqui no Brasil, a primeira delegacia de polícia na defesa dos animais é em São Paulo, Campinas. Isso. Que tal em Porto Alegre, delegacias também especializadas no combate às agressões aos animais?